Olá, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e hoje nós vamos para mais uma manhã de oração e hoje baseada nos Salmos de número 9, o lado de cima. Vamos lá então, antes da oração eu quero meditar com vocês. Primeiro te contar a história que em Toledo, na Espanha, existe um artista, El Greco, do século XVI, e uma das obras mais famosas dele é A Morte do Conde de Orgaz. É uma tela enorme de tirar realmente o fôlego. O quadro tem um lado superior e um lado inferior. Na parte de baixo, El Greco retratou o suntuoso funeral de um conde com um esquife velado por pessoas de famílias luxuosas, vestidas, nobres e sacerdotes. A cena é de tristeza e pesar. Na parte superior, El Greco pintou a recepção do conde no céu. Logo embaixo ele jazia no esquife, porém lá em cima estava sendo conduzido à presença de Deus pelos anjos, certamente pela alegria das hostes celestiais. Essa extraordinária obra de arte foi a maneira de El Greco dizer que para o crente toda cena terrena de tristeza humana tem uma cena correspondente oposta lá em cima. Olha que coisa linda, meus irmãos. Quando perdemos de vista o lado de cima, algumas vezes a vida se torna insuportável. Davi pinta os Salmos de número 9 em meio a uma difícil experiência no lado de baixo, a qual é descrita nos últimos 8 versos desse salmo. Porém, nos 12 versos iniciais, Davi concentra-se primeiramente na cena celestial. Então vamos lá, meus queridos irmãos, eu quero te trazer essa palavra para te ter uma força extraordinária na sua vida. Você está passando por alguma tristeza, pesar ou perda na sua vida? Eu quero te deixar essa pergunta nessa manhã. Você tem passado? Então eu quero te convidar a ler os Salmos de número 9, adotando a perspectiva do lado de cima antes de ir para o céu. Eis o que você vai encontrar. Eu vou resumir para você, mas leia o Salmo de número 9. Olha o que tu vai encontrar. A adoração. Na presença de Deus experimentaremos a alegria sem limites. Os momentos perigosos de agora estarão entre as maravilhas, pelas quais o louvaremos lá nos céus, pois testificaremos que Ele nos restaurou. Nossa fé nunca mais lutará contra nossos sentimentos. Nos céus não teremos nenhuma reserva, pois o louvaremos de todo o nosso coração. Tenha uma perspectiva do lado de cima e não veja as coisas só com o olhar terreno. Resultado final, amados, na segunda metade do Salmo de número 9, Davi continua sendo duramente pressionado pelos seus inimigos e circunstâncias terríveis. Contudo, no lado de cima, ele fala do poder destes no tempo pretérito. Eles foram repelidos, arruinados, destruídos e até mesmo a memória deles desapareceu. Um dia veremos como Deus agiu para fazer nossos problemas desaparecerem enquanto nós nos preservava. Quão diferente é a perspectiva do lado de baixo, em que o contrário parece ser verdadeiro. Sentimos que nossos problemas vão acabar conosco. Do lado de cima não. Do lado de cima o Pai trabalha por nós, mas nós pela ótica humana achamos que vamos ser acabados diante desse problema. Não, querido irmão, nessa manhã eu trago essa palavra para a tua vida. Confiabilidade no resultado final que Deus dará para a tua vida. Então, eu quero te contar a história de uma moça e de seu namorado numa fotografia em que ela escreveu assim, querido, eu te amarei para sempre. Na parte de trás ela anotou, observação, se terminarmos, por favor,
devolva a foto. Quão diferente é o amor de Deus. Seu caráter justo nunca irá mudar. Sempre poderemos contar com a sua justiça e com a sua bondade. Nele, eu e tu encontramos abrigo, a proteção nos tempos de provação. Deus nunca te abandonará e nem irá ignorar o seu clamor no momento de aflição. Veja como Davi descreve os perigos do momento presente, nos Salmos de número 9. Mantenha sua confiabilidade no Senhor. Eu contei aqui a historinha dessa menina, né, que namorando, escreveu uma foto toda carinhosa, mas ela disse assim: o nosso namoro terminar, me devolva a foto. Eu contei isso porque o ser humano, na ótica humana, é assim, mas o nosso Deus é imutável, por isso a sua confiabilidade deve estar nele. Aleluias! E eu quero te falar também sobre o lado superior. Você sabe que Deus não o ignora. No lado de baixo reina o pânico, mas o lado de cima, onde Deus está acima de tudo, Deus olha para você, Deus está te vendo e Ele está vendo o que está acontecendo contigo. Mesmo que você diga, mas os problemas estão prestes a me sufocar, eu vou te falar, Deus está vendo. Ele está vendo o quão sobrecarregado tu estás e tu pensa que está fraco. Davi também, aquela crise tinha empurrado Davi em direção às próprias portas da morte. Não havia solução humana, somente a esperança que Deus traria ele para um lado oposto, as portas de Sião, que ele se resolveria, que ele venceria a guerra. Apesar de tantas incertezas, meus amados, eu quero que você confie no Senhor, pois Ele vai te ajudar. Davi se lembra do caráter justo de Deus. É nessa hora, na hora da sua opressão, na hora da sua, que você pensa que vai perecer, que vai ser derrotado, que você tem que lembrar que o Deus que você serve tem um caráter justo. E Deus, Ele sabe como te dar o livramento e te resgatar de qualquer cilada. Você não está sozinho, você não está abandonado. Do lado superior, o lado de cima, o Senhor jamais te abandonará. Do lado inferior, aqui de baixo, eu sei que muitos podem nos abandonar, mas a minha mente está no superior, que diz assim: eu sei que não me abandonará o Senhor. Então, mesmo que eu me sinta abandonado nesse momento, nesse exato momento, você que está ouvindo essa palavra, talvez você se sinta abandonado nesse exato momento. Deus manda te dizer: você não está abandonado. Você não está sozinho. Você não é uma pessoa desvalorizada. Essa angústia, que inclui solidão e isolamento, ela não é real, porque você tem um Deus que te ama, que zela por ti e que vai te dar vitória, porque você não é um derrotado. Olha o que Davi fala no verso de número 19. Davi implora a Deus que não prevaleça o homem, mas sim a sua justiça. Sabe o que é isso? Você saber que tem um Deus que está lutando a tua causa e que o homem não vai sobressair na sua maldade. É isso que Davi fala. Então você, essa manhã, eu quero te convidar, por favor, a clamar a Deus para que Ele faça alguma coisa acerca dessa situação que tu está vivendo, desse momento desesperador de tristeza, de pesar, de perda que você está vivendo. Eu quero orar com você. Pai querido, neste momento nós reconhecemos a presença do Teu Espírito Santo que habita em nós, e através da adoração nós temos a certeza do nosso acesso ao lado de cima, e não somente vamos olhar com a ótica humana do que estamos passando aqui embaixo, na fonte desses problemas, mas nós vamos fixar os nossos olhos no Senhor e descobrimos então que podemos confiar em Ti, em Seu caráter justo, no Seu domínio eterno, no Seu julgamento favorável, no Seu posicionamento contra a maldade. Meu Deus, meu Pai,
Tu és aquele que não nos desampara. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos decidir juntos enxergar o lado de cima. E o lado de cima, quem habita é Tu, quem está é Tu. E eu sei que se o Senhor estiver conosco, as portas da morte não vão prevalecer sobre nós, e nenhuma aflição, nenhuma angústia. E portanto cantaremos louvores a Ti, o Altíssimo, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda perspectiva humana, natural do lado inferior possa ser dissipada pelo nosso olhar no lado de cima, que é onde o Senhor está, de onde o Senhor reina e de onde o Senhor faz o milagre por nós. Muito obrigada. Sê conosco, fica conosco, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Nos dá um dia abençoado e que venhamos a olhar pela perspectiva de cima e não com o olhar carnal de baixo. Em o nome do Senhor Jesus, amém.